Como você pode ver, a preparação da pasta de gesso ocorre em dois estágios. Primeiramente são dosados água e gesso e depois ocorre a operação de mistura. Uma vez que você já sabe como a máquina deve funcionar, é importante dividi-la em subsistemas, conhecer seus periféricos, mapear as entradas e saídas do CLP. A máquina está dividida em três partes: a esteira de entrada, a estação de dosagem e a estação de mistura. A esteira de entrada possui apenas um atuador, que é o motor da esteira, e um botão de comando. A esteira de dosagem possui o motor da esteira, o motor da rosca de dosagem de gesso, as duas válvulas de água. Para comandar esse subsistema, temos dois botões para dosagem de água, um botão para dosagem de gesso e um para comandar a esteira da balança. Além disso, temos a balança, que disponibiliza um sinal elétrico proporcional ao peso do balde, e o sensor que indica que o balde está posicionado para a dosagem. Na estação de mistura, temos um sensor que indica que o balde está posicionado para a mistura, um motor que promove o movimento de subida e descida, o motor do agitador, e através da botoeira podemos acionar a esteira do misturador, a subida e a descida do conjunto e a agitação. A próxima atividade será relacionar os endereços de entrada e saída associados a cada periférico da máquina a partir da leitura do diagrama elétrico. Por isso, vamos entender como ele está organizado e como deve ser interpretado. Entre a máquina e o seu terminal de programação, nós temos um painel elétrico. Nesse painel tem um PLC. Todos os componentes da máquina estão interligados ao painel através da borneira de conexão. A borneira, por sua vez, está interligada aos demais componentes do painel de acordo com o esquema elétrico. O diagrama elétrico está organizado em três partes: a identificação do projeto na capa, o diagrama da coluna de força e o diagrama da coluna de controle. Na capa, nós temos informações gerais do projeto. O painel de força está dividido em 6 partes: a página inicial, a entrada em 380, a distribuição em 220, as partidas com inversor de frequência, as partidas diretas e as partidas diretas com reversão. Por fim, nós temos o layout dessa coluna. O painel de controle está dividido em outras várias partes: a página inicial, a entrada em 220 volts, a distribuição em 24 volts, onde a gente pode ver a conversão através da fonte, o circuito de segurança, o rack do CLP, que mostra a disposição dos cartões da CPU, as páginas dos módulos de entrada digital, onde nós temos os botões, as chaves de fim de curso, os sensores e os retroavisos, as páginas de saída digital, onde nós temos os acionamentos de válvulas, motores, inversores e demais acionamentos, as páginas de entradas analógicas, onde nós temos a balança, por exemplo, e as páginas de saídas analógicas. Por fim, temos mais uma vez o layout da coluna. As páginas de entrada digital possuem blocos na parte inferior da página. Se olharmos mais de perto, veremos que eles contemplam a identificação do módulo, nesse caso A1.10, que também está representado na página 7.4, junto com todo o rack do CLP. A outra informação importante são os endereços das entradas digitais e a denominação dos componentes de campo interligados a elas. O retângulo tracejado indica que os componentes representados dentro dele são externos ao painel elétrico. Acima temos uma linha de 24 volts corrente contínua, que está conectada aos contatos dos vários elementos de entrada. Só para exemplificar, olhando mais de perto neste ponto, temos o botão Reset do púlpito de operação. Seu contato 13 está conectado à alimentação de 24 volts e seu contato 14 está conectado à entrada em 9.2 do CLP. As páginas de saída digital são análogas, só que, como se pode observar, os módulos de saída são representados na parte superior da página. Elas também contemplam a identificação do módulo e os endereços dos pontos de saída. Conectados às saídas digitais, temos relés de interface. Na parte superior da página, temos as bobinas dos relés que estão entre as saídas e linhas de 0 volts. Na parte inferior, temos os contatos desses mesmos relés entre uma linha de 24 volts e os acionamentos. Nesse caso específico, a saída Q0.0 aciona o relé XR2.20, que por sua vez aciona a bobina do contactor KM5.1, que finalmente comanda o motor 5. As páginas de saídas analógicas seguem o mesmo raciocínio. Módulos de entrada ficam na parte inferior da página. Nós temos uma linha de terra na parte superior,
Ao meio da página temos componentes de campo e suas interligações, uma linha de 24 volts e 0 volts, de onde derivamos a alimentação para, no nosso caso, a balança, e as conexões entre os bornes da balança e os bornes do módulo de entrada analógica do CLP.